Maravilha, senhores. Aí vamos entrar agora no assunto do momento, né, que a gente está aqui para conversar sobre isso, mas com aquele compromisso que eu tive com vocês da gente traduzir as letrinhas aí. Porque tem muita gente que ainda está se familiarizando, né? Funding é uma palavra que, por exemplo, nem todo mundo usa, né? Mas assim, quero contar com a ajuda de vocês para trazer para os leigos aqui essa acessibilidade às informações. Então, quando a gente fala de funding no trabalho de vocês, né, que é justamente prover, viabilizar economicamente os projetos, né? Como é que quais são as dessas letras todas aí, quais as que vocês utilizam com maior propriedade e que hoje, por exemplo, vocês têm de oportunidade já para falar para o incorporador e para quem quer imergir no mercado, né? A gente tem um atrativo, Vitor e Daniel, vocês devem perceber isso, tem vários microincorporadores, né? Os caras começam comprando terreno, aí junta com um amigo, né? E constrói a casa, a partir dali revende a casa, geralmente pega um fund de um banco, né? Tradicional, vamos dizer assim, e depois ele começa a ser mordido, no bom sentido, pelo mercado imobiliário, e a partir dali ele já vai para um condomínio de lotes, ou um condomínio de vilagens, né? Todo mundo começa pequeno, né? Qualquer empresa começou pequena, né? E os incorporadores estão vindo aí com a força muito grande dessa sociedade menor, né? Algumas privates, algumas patrimoniais se juntando para fazer isso. Conta um pouquinho para a gente aí. Primeiro, eu acho que é super importante, você comenta, não só para dar compreensão a quem é leigo, mas na medida em que a gente simplifica também essa comunicação, a gente consegue ter uma abrangência maior desse mercado. Pra você ter ideia, quando a gente começou o projeto, eu falei com o Daniel, eu não vou trabalhar com a área imobiliária não, porque ela está muito bem servida. Ela está bem servida de consultores, está bem servida de advogados, de assessores, os incorporadores que tem no nosso mercado, tem bastante experiência, sabem fazer o processo de captação. E talvez naquela época tenha sido uma leitura equivocada da nossa parte. Eu digo isso porque quando a gente foi fazer uma leitura mais aprofundada do segmento, a gente percebeu que a gente poderia criar soluções mais criativas para um mercado que tem tanto tempo de existência, né? E a gente precisou, nesse sentido, e eu adoro trabalhar com incorporadores e construtores, porque são muito pragmáticos, né? Muito direto, né? Tive a oportunidade de iniciar minha carreira, inclusive, dentro de uma consultoria na área de construção civil, com a doutora Martelene Carvalhais, bastante conhecida aí no mercado. Sim. E eu aprendi a trabalhar com engenheiro, né? Direto no assunto, não tem meias palavras, né? E isso é muito bacana para várias coisas, e não é boa para outras, e como tudo na vida, né? Exatamente. Mas na medida que a gente vai simplificando o assunto, vai tratando, né, a conversa de maneira direta, como tem que ser na área de corporação, a gente vai percebendo alguns elementos que são importantes. E o primeiro deles é que a análise do processo de um projeto de incorporação imobiliária, residencial ou comercial, ela tem um viés diferente. Porque diferente de uma empresa que gera caixa, né, o tal do EBITDA, numa indústria ou no comércio, no qual a gente projeta ali 10, 15, 20 anos para trazer valor presente, não é assim, exatamente assim na área da incorporação. Porque, por mais que eu calcule no prazo de 5 anos a taxa, né, de retorno, todos aqueles indicadores financeiros, tem variáveis práticos que a gente aprendeu que funcionam de maneira muito específica no mercado da incorporação. Por exemplo, quando a gente fala de vou incorporar, né? Então, como eu estava comentando com vocês até antes aqui do nosso bate-papo, primeiro que incorporador é um mágico, né? Ele olha ali para aquele terreno, como eu estava falando, aquele monte de mato. Para a gente é mato, eu sou advogado, eu vejo mato. O incorporador, ele vê empreendimento, ele vê, não, isso aqui dá para construir 2, 3, uma torre, alto padrão, médio padrão, e vai imaginando, depois ele chama um arquiteto, vai tangibilizando aquilo. E no modelo tradicional, a primeira coisa que ele pensa, depois de ou não estabelecido a RI, dentro de um processo burocrático, dentro dos cartórios, né, para fazer dentro daquela matrícula, constituindo, né, começando a tangibilizar o empreendimento dele, ou ele faz uma permuta,
que de largada pode ser uma grande sangria dentro do resultado operacional, ou ele começa a queimar produto para viabilizar o início da operação, porque no modelo tradicional, se ele não for financiar com recebíveis da próprio empreendimento ao longo da obra, ele for captar um recurso no banco, no modelo plano empresário, por exemplo, ele tem que queimar produto, porque ele tem que ter no mínimo 30% de obra, 30%, 50% de vendas. Então o VGV potencial a ser captado ali, ele já não é possível, porque ele já teve ali de largada 50%, 60% do VGV queimado para viabilizar o início da obra. Sim. Então, já do ponto de vista de empresário, de empreendedor, do incorporador, eu acho que há uma perda aí significativa considerando as oportunidades de mercado. E por outro lado, ele não consegue barganhar no principal momento da obra, que é o início dela, que é quando vai subir a torre, que é o dinheiro mais caro do ponto de vista de custo de obra. Eu sei que lá tem os acabamentos que são tão caros quanto, mas ele também não consegue ter boas barganhas na hora de negociar com seus fornecedores, porque ele não está com o recurso todo na mão. Né? E fornecedor hoje não está muito disposto a comprar risco. Né? Então ele fica muito refém até conseguir, e o bom incorporador é aquele que não coloca dinheiro na obra, isso é um fato. Né? E não porque é ruim colocar dinheiro na obra, é importante até às vezes dar aquele investimento, skin the game, né? Pô, eu tô comprando o meu produto e tal. Mas o fato é que não capta todo o resultado, o potencial daquela operação. Que pode ser. E se a gente faz uma análise bem pragmática, se a gente consegue, e essa é a tese, aumentar o potencial, captar 90%, 100% do VGV, que é com base no valor de metro quadrado atual, e reduzir o custo de obra, é o que o Daniel fala, abre a boca do jacaré. Né? E se esse jacaré abre a boca, você tem condições de garantir um bom retorno para um investidor que está interessado, às vezes, só num retorno financeiro, botar dinheiro e receber juros em cima daquilo. Você está com potencial de captar, maximizar o retorno do ponto de vista do empreendedor. E na hora que você for vender, você vai vender para aquele usuário, aquele cliente realmente interessado na unidade imobiliária, que vai ter o interesse de pagar o que vale aquele empreendimento. É o comprador de fato.